Convidamos hoje para o estúdio a advogada Raquel Galvão. Ela, na verdade, se chama Tereza Raquel Galvão. Ela é a nossa convidada de hoje para a gente falar sobre relações familiares. A gente vai falar sobre união, casamento, união estável, enfim, divórcio, conciliação, guarda de filhos, alimentos, enfim. O que está mais batendo na tecla é justamente esta situação. Principalmente de que hoje, para você se relacionar com uma pessoa que já tem filhos, já tem um monte de gente preocupada. O que tem de pessoas dizendo, você já chega logo e diz logo, você tem filhos? Filhos de menor? Fica mais difícil ainda. Então, assim, nós vamos tratar desse assunto com uma certa delicadeza e, ao mesmo tempo, com uma responsabilidade gigante. Porque isso não é brincadeira, não. Isso é muito sério, né, doutora? É verdade. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. É um prazer receber você aqui. Hoje, doutora, nós vamos estar falando dessa situação que, de uma certa forma, é uma das que mais tem sido comentadas atualmente. Primeiro, a gente tem que entender o que, de fato, está na lei e o que, de repente, está sendo comentado perante a sociedade e que não é verídico. A gente tem que falar sobre isso, sobre questão de união. Que hoje você se relacionar com pessoas que têm filhos, você pode, de uma certa forma, ter que assumir a responsabilidade daqueles filhos que não são seus, né? Bom, não é tão simples assim, né? Na verdade, até em cartório, aquele pai socioafetivo, né? Que pode ser aquele padrasto ali, que ajudou a criar, que viu aquele bebê crescer, que tem aquele afeto, né? Que tem essa comprovação de afeto, de dependência. Esse padrasto, ou a madrasta também, pode sim ir diretamente no cartório para poder regularizar a situação e acrescentar o nome como pai. Por quê? Porque isso se a criança já tiver maior de 12 anos e se os pais biológicos concordarem. Tudo que é extrajudicial no cartório tem que ser por acordo, certo? Não pode ter litígio. Se alguém não concordar, aí sim vai para a esfera judicial. Nesse caso, quando há o reconhecimento da filiação socioafetiva, que inclui mais um pai ou mais uma mãe, ou a criança às vezes nem tem o pai registral e o outro pai vai lá e coloca como se fosse assumindo, isso vai gerar direitos, tanto na seara dos direitos de famílias, que é a obrigação de custear ali os alimentos, né? Que alimentos não é só alimentação, vou tratar disso depois. Como também direitos sucessórios, né? Aquela pessoa que está ali como filho também tem direitos hereditários ali de um falecimento. E outra coisa, os pais são obrigados a sustentar os filhos menores e os filhos menores são obrigados a ajudar os pais na velhice. Então, gera todas essas obrigações. Nossa, então tá bem ampla aqui a nossa conversa. Nós vamos ter que pontuar de verdade para a gente poder explicar para quem está em casa. E a gente já começa logo falando sobre esse entendimento do Tribunal Superior de Justiça sobre os novos arranjos familiares. O que causou esse tumulto gigantesco e que hoje se divulga a forma de relacionamentos assim de forma tão banal? Isso é preocupante. Porque, assim, diante de tantas comunicações que são feitas e de qualquer jeito, de pessoas que talvez não tenham entendimento nenhum e que buscam falar sobre os assuntos de uma forma, às vezes, tão desrespeitosa ou, ao mesmo tempo, de uma forma tão banal, é o que realmente leva para a sociedade uma brincadeira diante das pessoas, inclusive chegar a virar meme. E isso é muito desagradável. Então, assim, o que na verdade o Tribunal de Justiça enxerga? Você pontuou algo que eu achei interessante, mas a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, você tá fora de um relacionamento. Você entra num relacionamento e ali, naquele relacionamento, existem filhos. O que precisa realmente ser declarado para que as pessoas não levem tanto para o lado da banalidade? Na verdade, quando uma mulher vai se envolver com um homem casado, o ideal é saber, esse homem ele arca com as responsabilidades daquelas crianças, né, dos filhos, ele paga a pensão direitinho, ele exerce a convivência como deve. Por quê? Porque caso exista dívidas de pensão alimentícia,
e aí aquela mulher casou com aquele homem em comunhão parcial de bens, que é aquele casamento que não tem nenhum pacto antinupcial, elegendo um regime de bens diverso, então metade daquilo que for construído durante aquele casamento presume-se ser do homem. E se existir um débito de pensão alimentícia dos filhos e uma execução, vai pegar até metade daquele patrimônio, que pode sim chegar no patrimônio da madrasta, né? Isso aí já está pacificado. E serve também quando é padrasto, no caso, mas é muito difícil a gente ver uma mãe entregar os filhos, né, para o pai. Sim, é coisa praticamente rara, né? É mais comum mesmo que o pai seja o pagador da pensão alimentícia, né? E aí, no caso de pessoas que, de uma certa forma, não registram essas crianças ou não assumem essas crianças, por exemplo, como é que fica? Aí no caso, tem uma possibilidade, mas não é de qualquer jeito, é a exceção da exceção, quando é aquele padrasto, ele tem aquele vínculo, tem aquela dependência ali emocional e econômica com aquela criança e de repente existe a ruptura ali da relação com aquela mãe e aquela criança, ela sofre, ela sente falta, tanto financeiramente como emocionalmente. Aí tem como sim buscar a justiça para tentar reconhecer aquele vínculo, né, que não foi reconhecido voluntariamente, mas se realmente existir através de provas, precisa-se de provas, às vezes até laudo psicológico, fotografias, testemunha da escola, de relatórios médicos, de que aquele padrasto realmente era o papel de pai. Aí sim tem como, mas não é tão fácil, não é tão simples. Pronto, então digamos que essa pessoa entrou nessa relação, essa criança já estava ali, mas como a doutora mesmo falou, ele tem outros filhos, mas não vive casado com a mulher ao qual ele está se relacionando. Como é que fica essa questão de você estar namorando, porém não vivenciando o dia a dia dentro desta casa? Mas esta pessoa tem filhos. Por que eu estou tocando muito nesse assunto, doutora? Porque é o que mais está na boca de todo mundo. Então a gente precisa realmente colocar um ponto final, pelo menos dentro desse programa, com uma pessoa séria como a doutora, para a gente poder passar uma certa luz para quem está do outro lado. Porque hoje, você acredita que existem pessoas que têm medo de se relacionar, de namorar até? Porque já imaginam que vão ter que assumir uma responsabilidade com aquelas crianças que têm pais ainda. Não é bem assim. Existe uma coisa chamada poder familiar. Apenas os pais são detentores desse poder familiar. Então, pode-se haver, né, o casamento, a união estável, o namoro qualificado, que é aquele namoro, muitas vezes aquele noivado é qualificado, mas não chega a ser uma união estável, né? A união estável, ela tem que ser contínua, duradoura, pública e com o intuito de constituir família. É como se fosse um casamento, mas não está formalizado, né? E pode-se acontecer independentemente da coabitação. Se tiver ali aquela rotina de dormir muitas vezes na casa, de viajar muito junto, de estar ali aquela parceria, dividindo contas, é dependente no cartão de crédito, então isso já deixa de ser um namoro e está passando a ser uma... Porque você já está assumindo aquela convivência e também aquelas condições financeiras que, no caso, não é só da parte do homem, mas também da parte da mulher e até mesmo da criança, né? Exatamente. É mais isso que se enxerga. Isso, né? Então assim, tem que ter essa diferença. Por que saber a diferença, né? Porque quando você está numa união estável, vai gerar direitos em uma possível e eventual ruptura, né? Porque tudo que é adquirido ali, presume-se que foi por esforço comum. Mas o rapaz, o homem, comprou um carro sozinho com o dinheiro dele. Mas se foi durante uma união estável, presume-se que a companheira o ajudou de outras formas. Então, tem que haver a partilha. Pronto. Aí vamos falar não documentado em filhos que já são de maior. Como chamar a atenção para essa relação? Aí, no caso, tranquilo, né? Aí fica mais tranquilo, porque presume-se que o filho de maior não tem aquela necessidade de uma criança, porém os alimentos são devidos até
é a maioridade ou a formatura, né, em um curso superior, que pode se dar aí com 24, 25 anos. Agora, doutora, é algo tão complicado. Eu, como mulher, digo isso porque, de uma certa forma, é uma responsabilidade que você muitas vezes está tirando de um pai que ali está. Porque, assim, tem pais que não assumem responsabilidade com seus próprios filhos biológicos. E, de repente, aquele homem vai conviver com aquela mulher e, muitas vezes, vai assumir uma responsabilidade que, de fato, o pai biológico é que tem que assumir. Exato, mas aí tem que ver a voluntariedade. Ele tá assumindo porque ele quer, ele tá bancando tudo isso porque quer. Porque a responsabilidade tem que ser do pai que fez o filho, né? Exatamente. E aí existe ação de alimentos que se obriga, que cobra. Inclusive, se não houver o pagamento, a gente pode executar sob o rito de prisão. Além do rito da penhora também. Então, existem mecanismos, né, ferramentas que vão fazer aquele pai biológico pagar aqueles alimentos. Assumir aquela responsabilidade que de fato é dele. Mas né? E da mãe. No momento que o padrasto assume a responsabilidade, ele está se comprometendo. Aí já é uma outra situação, Exatamente. né? Ele já está tendo aquela responsabilidade. Por isso que é importante se analisar todos os pontos e documentar tudo, né, doutora? Exatamente. Queria muito que a senhora falasse sobre isso. Pessoas que entram em relações muitas vezes complicadas, ainda nesta situação, é importante documentar tudo, registrar tudo em cartório? Sempre, mesmo que seja uma relação tranquila, pacífica, é sempre bom. Inclusive, antes de casar, antes de iniciar uma união estável, tá ali, tá tudo bem, vamos morar junto, vamos fazer um contrato de convivência, estabelecer Porque na hora tá tudo bem, né? Exato, mas não querem ter essas conversas difíceis, né? Mas são essas conversas que vão ali facilitar, né? Prevenir a vida da pessoa. Doutora, eu vou querer que você fale agora sobre pensão, né? Sobre o pagamento de pensão alimentícia. O que as pessoas confundem tanto quando o assunto é pensão alimentícia? Principalmente as mulheres que recebem essa pensão para o filho. Bom, tem muito aquele mito de achar que é só 30% para o quê? Resolver Todos os tudo. filhos que tiverem e sem, assim, o que eu sempre oriento, que está na legislação, existe o anterior binômio, agora é um trinômio, é a possibilidade de quem paga, aliado à necessidade de quem recebe e a proporcionalidade dos genitores. Por quê? Porque antes tinha-se, né, que a necessidade do menor é presumida. Ok, é presumida, mas quando a gente junta provas de tudo que aquela criança necessita, tem criança que precisa de uma medicação especial, um leite especial, tem criança que está numa escola e que só se adaptou naquela escola, que é um preço maior, mais superior, que não pode ficar numa escola pública. Tem criança que precisa de várias necessidades diferentes, né? E não se entra só no cálculo especificamente do que aquela criança está gastando, né? Tem que se colocar também o transporte, a gasolina daquela mãe para levar, tem que se colocar a moradia, o aluguel, pega-se o aluguel. Eu tenho até uma planilha de cálculo de pensão alimentícia gratuita no meu Instagram para quem quiser baixar. E aí lá tem tudo enumerado, porque em questão de moradia, até o streaming que você usa, você tem que botar no cálculo, porque a criança também está usufruindo, a internet, é telefone, é luz, é água, é tudo. E divide-se por a quantidade de pessoas que moram naquela casa e chega-se ao custo da moradia daquela criança. Além disso, tem a escola, medicação, plano de saúde, vestuário, lazer. O lazer que muitas mães deixam de fora tem que ter. E tem que ter a alimentação adequada, né? Muito interessante falar sobre isso, porque muitas mães acham que aquela pensão alimentícia é para tudo e passam uma vida inteira, muitas vezes, vivendo não só dentro de casa, mas a criança não tem a qualidade de vida que realmente ela precisa ter, porque aquela pensão alimentícia é para a qualidade de vida daquela criança. E muitas vezes se tira aquela qualidade de vida daquela criança e muitas vezes se dá a qualidade de vida para outros que a pessoa está assumindo, né? Exatamente. Aí tem isso também. Sempre ficar atenta, sempre tentar olhar o que está sendo ostentado nas redes sociais, né? O que os amigos em comuns, ainda mais Teresina. Teresina é fácil você conseguir uma testemunha, né? De que o fulano estava no restaurante tal, de que fulano deu presentes tais. E porque às vezes a gente não consegue comprovar a renda que aquela pessoa recebe. Mas existe uma coisa hoje chamada teoria da aparência, que a gente consegue juntando provas de ostentações de certo padrão de vida e a gente consegue sim aumentar
aqueles alimentos para aqueles filhos. Muito bom. E essas pensões alimentícias que não passaram pela parte jurídica, como alertar as pessoas relacionado a isso? Acordo de boca verbal não tem valor, não tem como se executar, não tem como se proteger. Então, primeiro ponto, não aceitem esses acordos, não aceitem migalhas. Os alimentos, né, que a gente chama de pensão alimentícia, é um direito das crianças. Ele não é favor, tá certo? Então eu oriento que busquem regularizar, regularizem. Teve a ruptura, tem filhos em comum, regularize a guarda, convivência paterna e os alimentos. Como é que fica essa pensão quando esse filho já está na faculdade? Tem direito até quando se formar. Até quando se formar. Isso. Mas e se muitas vezes esse valor da faculdade é exorbitante? No caso, tem que ser dividido pelos pais? Tem que ter a análise da possibilidade. Né? Às vezes, se o pai não tem possibilidade daquilo, porque é o que é possível, né? Por isso que tem que se analisar a capacidade contributiva, que é a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem se recebe. E tirar o meio termo, né? Quando a criança realmente ela precisa de muitos cuidados e os pais não conseguem suprir, a necessidade sobe para os avós, que é complementar. Pronto. Eu queria encerrar o nosso bate-papo, que eu ficaria o dia todo com você, mas você vai vir mais vezes aqui para o nosso programa. Eu queria que você falasse sobre a questão dos pais. A obrigação dos filhos relacionado à situação dos pais lá no futuro, né? Que muitos querem fugir, né? Querem, de uma certa forma, partirem para essa negligência, de uma certa forma, né? Abandono, muitas vezes. Como é que fica essa questão dos filhos? Porque às vezes não é só um, são vários filhos. E às vezes acontece de um assumir a responsabilidade dos demais, relacionado a esses pais. Eu queria falar sobre isso também. Bom, a Constituição fala, né, que os pais são responsáveis pelos filhos menores e os filhos maiores são responsáveis pelo cuidado dos pais nas incapacidades, vulnerabilidades e na velhice. Então, mesmo que o pai não esteja idoso, mas teve um acidente, está comprometido e o filho já é maior, já é formado, ele tem sim aquela obrigação. Em relação aos pais idosos, que tem muito isso, de um filho apenas ficar sobrecarregado, uma filha, né, na verdade, que geralmente sim. A cuidadora é a mulher ainda. E aí, o que os tribunais têm entendido? Tem dado uma preferência ao uso capião do imóvel, só tinha aquele imóvel onde aquela pessoa passou a vida toda cuidando dos pais, morou ali, os pais faleceram, e aí os 10 irmãos estão querendo aquele imóvel? Não, aquela pessoa vai ter a preferência. E ela, como inventariante, ela vai poder resgatar 20% logo aí do valor para poder ficar com ela. No caso, morando dentro da casa com os cuidados com os pais. Ou, no caso, às vezes a pessoa cuida, mas vive numa outra casa. Às vezes uns irmãos ajudam financeiramente e aquela pessoa está mais próxima e ajuda também. Com cuidado. Pode ser assim, o ideal é que todos contribuam no limite das suas capacidades, né? A proporcionalidade aí tem que estar presente. A gente sabe que muitos realmente não assumem nem das duas formas, nem presencialmente, nem financeiramente, jogam muitas vezes aquela responsabilidade para um filho apenas. Isso é importante, é bom chamar a atenção das pessoas relacionadas a esse assunto, né? E existem ferramentas, mecanismos, estamos aí a Delegacia do Idoso muito atuante aqui, inclusive as próprias delegadas falam que a delegacia da pessoa idosa, ela tem esse viés social, de resolver esses conflitos, tem até mediadora, lá tem uma assistente social, a Carmen, que é mediadora, porque é mais isso, é mais de conversar, de resolver para eliminar aqueles conflitos, sabe? Porque existe muito e a longevidade está aumentando e a gente tem que ter essa consciência, foi muito bem pontuado. Muito bom. Faltou alguma informação que você acha interessante ainda levar relacionado ainda sobre essas novas relações? E, ao mesmo tempo, abrir os olhos dos pais que ali estão sobre ainda pensão alimentícia? Vocês têm que ter responsabilidade pelo custeio, pela subsistência dos filhos que vocês ajudaram a fazer e também pelo dia a dia, né? Tem que ter o trabalho de cuidado, que muitas vezes está ficando só para a mãe. Tanto que esse trabalho invisível de cuidado já está sendo utilizado aí nesse trinômio, a proporcionalidade. Quem fica mais tempo, tem aquele trabalho de cuidado, deve pagar menos.
A regra é que se some todos os custos daquela criança divida por 2, né? Porque homem e mulher são iguais perante a nossa Constituição. Porém, a gente sabe que, na realidade, a mulher despende mais horas de sono, levando para médico, botando para ir para a escola, e tudo isso vai influenciando até nas horas dela na inserção do mercado de trabalho. Então, se você quer dividir as obrigações com a mulher, então você divida também o trabalho de cuidado. Quem quiser entrar em contato com você, quiser mais informações no seu Instagram? É Tereza Galvão ADV. Me sigam lá, tem informações diárias, tem a planilha para vocês baixarem gratuitamente, para vocês aprenderem a calcular uma pensão alimentícia. Muito obrigada pela sua presença, tá bom? Gente, aguarda aí um minutinho, a gente volta com Direitos e Deveres na próxima semana.